O caos da besta fera de Serra Talhada. Lá para a banda de Serra Talhada existia um caba chamado Agenor, que tava de namoro arranjado com uma moça por nome Juventina. O casal tinha marcado para se ver no centro da cidade para namorar um pouco antes de Agenor pedir permissão ao pai de Juventina para firmar o namoro. Assim feito, os dois passaram a tarde todinha de namoro e conversa e nem perceberam que já tinha anoitecido. Quando vieram se dar por conta, já era a boca da noite. Então decidiram ir embora o mais rápido possível. Só que Agenor nunca tinha ido na casa de Juventina e mal sabia o coitado que a moça morava muito longe, a bem dizer, se escondia a mó de légua no centro da cidade. Quanto mais os dois andavam, mais mato e caminho aparecia pela frente. Até que no fim da estrada apareceu uma casa. Chegando, Agenor falou logo: "Tem que ir embora, Juventina. Já são mais de 10 horas da noite." A verdade é que Agenor estava com mais medo de encarar o pai da moça, nunca tinha visto na vida, do que encarar o caminho escuro da volta. Mas Juventina lhe disse: "Homem, mais de 10 horas da noite, para você voltar sozinho, muita coisa estranha acontece por esses caminhos." E de repente o pai de Juventina apareceu armado com espingarda. "Que pouca vergonha é essa, dona Juventina? Isso é hora de moça direita chegar em casa? Chega mais pra lá pra eu dar um tiro na caixa dos peitos desse cabra foito." Nisso Juventina gritou: "Calma, pai, ele só veio me trazer em casa e veio pedir permissão pra namorar comigo pro senhor." "E é? Pois vai desembuchando antes de eu dar o primeiro tiro, seu caba." "Calma, seu Francisco, eu só vim pedir permissão ao senhor pra namorar sua filha." "E quem é você? Você é um caba direito?" perguntou seu Francisco. "Sim, eu sou homem trabalhador, respeitador e temente a Deus." "Então tá certo, mas vai namorar minha filha na minha vista e na frente da minha casa." "O senhor tá certo, seu Francisco, o senhor tá certo." Aproveitando a situação, Juventina pediu ao pai que Agenor passasse a noite ali, já que estava muito tarde e perigoso para ele voltar. E seu Francisco respondeu: "Tá certo, mas ele vai dormir na frente de casa. Não fica bem namorado dormir debaixo do mesmo teto do que a namorada. Toma essa rede e arme no pé de pau. E pode dormir tranquilo, que não vai chover. O céu tá todo estrelado. Durma bem." A casa de Juventina ficava no meio da floresta. Agenor então se viu na noite escura e com os barulhos assustadores da mata. Era mais ou menos 11 horas da noite, quando Agenor se enrolou na rede. Como não era acostumado a dormir em rede, ficou se remexendo pra lá e pra cá, sem sono. Quando o relógio deu a meia-noite, o ruído assustador. Aí ele pensou: "Mas Juventina não cria cachorro, que bicho pode ser?" Agenor lembrou logo do povo falando de um lobisomem que havia rondado a cidade há uns tempos atrás. Mas ficou tranquilo ao se lembrar que não era noite de lua cheia, essa sim preferida pelos lobisomens. Mas de novo outro ruído quebrou a noite. E por cima da rede, Agenor olhou ao redor à procura de algum animal, mas nada viu. De repente, na boca da mata, ele viu a criatura, dona dos ruivos. Era o lobisomem que vinha em direção à casa de Juventina. "Valei-me nosso Senhor Jesus Cristo", pensou Agenor, já que não podia falar, pois tinha perdido a fala com o susto que levou. O coitado gelou a espinha e ficou quieto para não ser visto pela besta fera. O bicho passou tão perto, mas tão perto, que Agenor sentiu a catinha de chofre e carne podre vinda daquele satanás peludo. De vez em quando o lobisomem parava no meio do caminho, farejando um ar feito cachorro. Agenor pediu para Deus que o lobisomem seguisse em frente e sumisse no meio da mata. Mas levou um susto quando o danado descomungado apareceu por trás dele. E ele pensou em gritar chamando seu Francisco e sua espingarda, mas a voz lhe faltou, e assim a madrugada foi indo. Por 6 vezes o lobisomem rodeou a casa e na última ele parou pertinho do Agenor. Agenor quieto ficou e viu o bicho virar gente. Só que o lobisomem se transformou em seu Francisco. Agenor ficou de queixo caído com aquele acontecimento.
E depois dessa desagradável revelação, a Genô ficou esperando o dia amanhecer. Então logo o sol apareceu e a Genô pulou da rede e pensou que ia sentir falta de Juventina, mas com seu lobisomem ninguém merecia ter. Então meteu o sebo nas canelas e foi para casa. Pouco depois, Juventina acordou e foi procurar pelo seu amor, mas na rede não tinha ninguém. Procurou pela mata e chamou, mas ninguém respondeu. E pensou consigo mesma que não tinha sorte no amor, pois aquele era o quinto namorado que sumia sem motivo algum.